Ajudado pela mamãe, Matheus Leitão lançou o livro Em Nome dos Pais, onde o Pimpolho exalta a mamãe Miriam Leitão como uma baluarte na luta por democracia. A julgar pelo conhecimento de Matheus sobre o março de 64, na verdade, o nome do livro deveria ser Mamãe mentiu para mim e continua mentindo para o Brasil. Assista. Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não tomou, não. Se eles tivessem devolvido... Eu te pergunto. Se eles tivessem devolvido ao país as eleições em 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Kubitschek. Eu te pergunto. Eu quero saber o seguinte, o Juscelino Kubitschek era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares assumiram o poder no Brasil? Por que eles não... Que dia foi que os militares assumiram o poder no Brasil? 64. Não, que dia foi? O senhor sabe. Não, você responde. Dia 1º de março. 1º de março. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, do caso Foi o 1º de março, isso mesmo? Sim. Não foi 31 de março, não? 31 de março, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Não foi 31 de março também. 31 de março o presidente era o João Goulart. 1º de abril o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, pegando vaga, a vacância, no dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com votos de Ulisses Guimarães, com votos de Juscelino Kubitschek, elegeu o Castelo Branco presidente. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada com uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro. E o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Você conhece o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella? Diz aqui, executem os generais, matem os policiais, para que promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade. Esse é o líder Dilma Rousseff e líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me desculpe. Na noite dessa sexta-feira, dia 3, o Brasil assistiu ao vivo a um dos momentos mais constrangedores da história do jornalismo brasileiro. Isso porque, após a entrevista com Jair Bolsonaro na Globo News, o programa não saía do ar. Os jornalistas permaneciam em silêncio e Bolsonaro talvez sem entender o que ocorria. Foi quando a jornalista Miriam Leitão, gaguejando muito, começou a ler pelo ponto eletrônico uma nota em que a Globo admite ter apoiado o golpe militar de 1964, que implantou uma ditadura de 21 anos no Brasil e muito mais. Confira. Aqui eu vou ter 2 ministros nessa sala, hein? 1 minuto, por favor. Se não puder, dessa vez que ele vai conseguir o ministério, não. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque tá... Vou dar um abraço hétero pro Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país.
E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro. Assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco, e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Uma boa noite e um bom fim de semana.